Então, continuando aqui, se você ainda não viu a parte um do vídeo, nós estamos falando sobre esse livro, que é A Sagração da Primavera, de Modris Epstein, professor de História. E hoje nós vamos falar aí basicamente dos países envolvidos na época da guerra, que é muito traduzido no livro. Vamos primeiramente a França, né, que foi o palco aí dessa grande peça, né, do Stravinsky, que foi a Sagração da Primavera. E a França já era um país que estava em decadência. Ele tinha com certeza a sua revolução industrial, estava passando por um processo de industrialização, mas foi um país que sofreu muitas baixas, né, por conta de intensas guerras, seja a Guerra Franco-Prussiana com a própria Alemanha, mas principalmente a Revolução Francesa, no afã de trazer novos ideais, uma nova, vamos dizer assim, um iluminismo, de trazer uma nova proporção, uma nova modo de ver a vida. A Revolução Francesa foi praticamente o primeiro genocídio que a gente conhece, porque os revolucionários usaram muito da forca, né? E mataram muitas pessoas. Teve perseguição religiosa, perseguição de todos aqueles que pensavam diferente. Então a Revolução Francesa e depois as próprias guerras napoleônicas enfraqueceram muito o país. E a natalidade estava baixa, enfim, a França era um país em decadência, mas ela vai ser um dos países aí que está diretamente envolvido com a guerra, junto com a Alemanha, né? E vamos dizer que a guerra é uma continuação dessas ideias iluministas, né? De deixar para trás tudo que era divino e relacionado a Deus e principalmente ao catolicismo e se voltar ao homem, né? A época das luzes, mas foi a época que mais matou, né? A Revolução Francesa. Em contrapartida temos a Alemanha. A Alemanha foi o grande exemplo da modernidade. Ele era um país que teve, no começo do século XX, uma industrialização até maior do que a própria Inglaterra. A Revolução Industrial veio com mais força na Alemanha. Então, as palavras que a gente vê se referindo à Alemanha é o quê? Modernidade, rapidez, robustez, então assim, novidade. Então esse era o clima da Alemanha. A Alemanha, principalmente Berlim, as cidades maiores, né, Munique, foi um grande centro de migração de pessoas de fora, e principalmente judeus, que trouxeram o quê? Uma grande prosperidade ali, e uma grande casta de intelectuais, de literatura nova, o romantismo alemão, né, muito comentado. Enfim, a Alemanha foi o grande exemplo aí dessa nova era moderna e de pujança, de força. Como eu falei, na própria Revolução Industrial eles descobriram os novos materiais, patentes, o número de patentes passou da Alemanha, da Inglaterra em grandes números, e ela que vai encabeçar aí e vai ser um dos grandes pilares aí da guerra. Lembrar que a Europa em si sempre esteve envolvida nessas guerras, né, de país contra país. Por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana entre a França e a Alemanha, que nem ainda tinha um Estado moderno da Alemanha, né? É um exemplo. E teve, por exemplo, a Guerra de 100 anos, a Guerra dos 30 anos, as guerras napoleônicas, enfim. Sempre foi um país muito envolvido com guerra. Mas na Alemanha surgia esse sentimento de trazer unidade, porque foi um país conquistado
e feito por meio da divisão, principalmente por Otto von Bismarck, o general alemão. Ele conseguiu uma unificação territorial, mas em cima da divisão do seu povo, porque ele perseguiu certos grupos, por exemplo, os católicos foram perseguidos, os próprios socialistas como corrente política, e a gente vai ver que o socialismo, as ideias socialistas aí permeavam toda essa região aí, seja na Rússia, seja Alemanha, França, na própria Inglaterra. E a Alemanha era governada então ali pelo primeiro Reich, né, que era o Kaiser e era o imperador alemão. Então, nesse ponto que eu quero mostrar que a Primeira Guerra veio fazer essa transição de reinos monárquicos muito interligados com o catolicismo, né, o romanismo, a Igreja Católica. Então, o monarca ele tinha que passar ali de geração em geração de herdeiros, e a guerra veio tirar o domínio e o poder da mão dos monarcas e passou para as democracias, ou seja, a questão do voto, mesmo o sufrágio universal do voto feminino, as repúblicas, ou seja, vamos tirar o poder da mão do monarca e levar para a mão do povo. Mas a gente vê que na prática, esses grandes grupos de interesse queria tirar o domínio da monarquia e levar para eles próprios. A gente vai ver que essas famílias de grandes financistas, banqueiros, que dominavam, por exemplo, a indústria petrolífera, que foi chave aí na Primeira Guerra, seja a indústria farmacêutica, a indústria de novos materiais, essas famílias tomaram as rédeas e o governo de forma indireta, dominando os políticos. E isso é a continuação do mundo hoje. Essas mesmas famílias interferem no governo das pessoas, principalmente no poder financeiro, e controlam os países hoje de forma indireta. Então, se por um lado a monarquia deixou de ser o grande centro de poder, também foi tirado o grande centro da espiritualidade da Igreja Católica. Com várias críticas, que a gente não vai entrar no mérito, mas por quê? Porque eles queriam levar o poder deles. Por isso que eles queriam mudar a cultura, por isso que queriam mudar as artes e mudar o poder. Então, a Alemanha foi esse país, foi esse modelo da modernidade, um país altamente industrializado, e a própria indústria da guerra em todos os países foi para fomentar a guerra. Então, assim, as novas tecnologias bélicas, né, foram surgindo a partir daí. Eu queria falar mais um pouco de outro país-chave, que é a Inglaterra. A Inglaterra também foi a primeira a passar por uma revolução industrial, processo de mecanização, essa questão da rapidez. Ela foi o único país que teve fundado em cima da monarquia, mas ela já tinha também esse aspecto de democracia, do voto, do parlamento votando as grandes questões ali de governo, e a realeza só como um poder moderador. O que eu queria pontuar da Inglaterra, que era o país que foi o grande conquistador dos mares, né? Então a marinha inglesa, e ainda hoje, ela sempre foi a que teve maior força, e ela que tinha a grande política de colonialismo, né? Então as colônias inglesas entraram elas próprias na guerra. Por exemplo, a gente não sabe, às vezes a gente não ouve muito falar, mas próprios indianos, soldados da África foram enviados ali para a guerra, né? E
Então, as colônias, a própria África do Sul, as próprias colônias inglesas, depois da guerra teve um processo de independência pessoal, porque, tipo assim, imagina um indiano indo para uma guerra de um problema que não era dele. Então eles estavam então a propaganda contra o colonialismo foi muito forte e difundida principalmente pelos alemães. Interessante falar isso, né? Então, assim, outro ponto que eu queria colocar é isso. A guerra de informação veio muito forte nessa época. Então, os jornais, seja com notícias verdadeiras ou insurgindo no povo aquele sentimento. Por exemplo, durante a guerra, no povo francês foi incutida aquela ideia de que o povo alemão era aquele povo ruim, que matava criancinhas, que era um povo sanguinário, de bárbaros. E aquilo foi feito para incitar a população e aceitar a entrar na própria guerra. Então, para haver uma guerra, tem que ter um aparato, vamos dizer assim, ideológico por trás, para a população aceitar aquilo ali, porque ninguém vai morrer. Então, aquele conceito de pátria, né, de nobreza, de caráter, de lutar pelo seu território, isso foi inflamado. E, vamos dizer assim, os grandes jornais da época, os grandes literatos da época foram muito usados para fazer a sua propaganda militar e fazer a contra-informação. Por exemplo, vou dar um insight aqui, que o próprio Lenin foi levado pelos alemães até a Rússia para insurgir ali o que? A Revolução Russa, para obrigar os russos a saírem da guerra. E foi feito como? Guerra de informação. Por exemplo, os próprios alemães tiveram um princípio de negociação ali com os mexicanos para começar a invadir a parte sul dos Estados Unidos. Tanto é que esse é um dos motivos para os Estados Unidos entrar na guerra contra a Alemanha. Além dos alemães terem fundado um navio civil americano. Então, os jornais da época fizeram esse serviço de contra-informação. Então, pelo lado alemão, foi surgindo nas colônias a ideia de que vocês estão sendo explorados pelos colonialistas, e isso levou os movimentos, vamos dizer assim, de independência das colônias, seja na África do Sul, na Austrália. A América foi bem antes, né? Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, mas bem antes já tinha feito a Revolução Americana. A própria Índia, enfim. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Nós vamos continuar na análise aí dos principais países que estão envolvidos na guerra, né? E vocês vejam aí o vídeo 3.